A graça e a paz, meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Sejam muito bem-vindos no nosso curso Panorama Bíblico. E hoje nós vamos falar, dando início à nossa lição de número 24, sobre Nimrod e Semíramis. Nós vimos no estudo anterior que, a partir do dilúvio, Deus estava estabelecendo com Noé e seus filhos uma aliança e um governo, um reino na terra. Deus queria um reino na terra governado por homens e Satanás iria apresentar um outro tipo de governo, semelhante com aquele que Deus estava estabelecendo. Então nós entramos agora no capítulo 10 de Gênesis, versículos 6 a 12. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá são Seba e Dedã. Cuxi também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé na terra de Sinar. Dessa mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, entre Nínive e Caiá. Essa é a grande cidade. Nós vemos aqui o texto ressaltando a figura de Nimrod. O nome Nimrod, ele vem da raiz Marad, e significa ele se rebelou. Alguns estudiosos do hebraico dizem que, literalmente, Nimrod significaria vamos nos rebelar, na primeira pessoa do plural. Quando lemos o texto, os adjetivos atribuídos a Nimrod, nós podemos nos enganar. Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso, ou seja, valente, caçador diante do Senhor. Amados, prestem atenção nisso. Deus não gosta desses adjetivos para os seus filhos. Valente, poderoso, é completamente contrário ao princípio bíblico. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a palavra diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo isso. Ele está falando isso para o apóstolo Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em 2 Coríntios 12, 10, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Joel 3, 10, diga ao fraco, eu sou forte. 1 Samuel 2, 4, os fracos são cingidos de força. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, aí estaremos fortes. Porque o poder de Deus nos sustentará e atuará em nossa vida. Então, na verdade, diante de Deus, nós temos que ser fracos e não fortes. Temos que ser submissos e não valentes. Não rebeldes à vontade de Deus. O Senhor se alegra com o homem de coração humilde, espírito quebrantado. Poderoso diante do Senhor pode significar em oposição ao Senhor, em desafio a. Se não bastasse esses adjetivos, vemos ainda em Gênesis capítulo 10, versículo 10, outra citação contra a figura de Nimrod. O princípio de seu reino foi Babel. Deus não estava estabelecendo o reino com Noé? Não era isso que nós vimos na nossa aula passada? Deus estabelecendo um reino, um governo através da vida de Noé? E que reino é esse de Nimrod? O que era Babel? A que cidade Babel deu origem? Babel deu origem à cidade da Babilônia. E o que é a Babilônia? Bom, vamos ver lá Apocalipse capítulo 17, versículos de 1 a 5. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas.
com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Então, no verso 5, nós vemos essa expressão, a mãe das prostituições, ou seja, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Mãe significa aquela que deu origem. Então, Babilônia é a mãe das abominações da terra, a mãe das prostituições, das meretrizes. Nós estamos vendo em Gênesis, no começo da Bíblia, Babilônia sendo fundada na região do Iraque, hoje. Hoje, aquela região que foi a Babilônia é o Iraque. E lá em Apocalipse, nos últimos capítulos da Bíblia, Babilônia sendo julgada. O que mostra isso? Mostra que esse espírito de Babilônia esteve presente o tempo todo na história da humanidade, irmãos. O tempo todo da história da humanidade, esse espírito da Babilônia esteve presente. Se estudarmos a história, como que a Babilônia foi destruída, lá você vai encontrar hoje o quê? Ruínas, né? Mas aí nós compararmos com a destruição da Babilônia descrita na Bíblia como profecias em Isaías 13, do versículo 19 a 22, Isaías 46 e 47, Jeremias 51 e 52, essa destruição descrita na Bíblia não aconteceu até hoje. Nimrod, ele foi um poderoso caçador de homens. Caçador de homens são escravagistas. Podemos dizer isso se estudarmos a história. Nimrod, ele foi o fundador de Babilônia, a primeira cidade com muralhas. Nimrod, ele foi a primeira tentativa de Satanás de exercer um domínio mundial na Terra. Ele foi um tipo do anticristo. Mostrando uma profunda rebeldia contra Deus, Nimrod chefiou a construção de uma cidade, de uma torre. A torre era a tradução de tudo que se passava naquele coração em oposição a Deus. A Torre de Babel era um zigurate. Não sei se você já ouviu essa expressão antes, ou você já viu alguma foto no Google do zigurate. Zigurates eram torres, geralmente com 7 andares, que eram construídas para a adoração do céu. A Torre de Babel serviu de modelo para todos os zigurates da antiguidade. A astrologia existia já nessa ocasião. Carta astral, prognósticos, através dos astros. Tudo isso não são coisas modernas, não. Essas práticas são muito antigas. Os zigurates eram construídos para a adoração do céu. Consulta a lua, o sol, as estrelas. Por isso que nós vemos constantemente as expressões Deus, Sol, Deus, a Lua. São expressões que tiveram a sua origem nessa atração que os seres humanos têm pelos astros. O nome Babilônia, da Torre de Babel, era Babilu, que na língua dos caldeus significa portão dos céus, ou portão dos deuses, né? Isso me faz lembrar de uma série da década de 90, né? Uma série televisiva que fez muito sucesso, teve muitas temporadas, né? Alcançou muitas pessoas, chamado Stargate, né? O Portal das Estrelas. Era um portal que eles descobriram por onde eles entravam e iam para outros planetas, né? Então isso tem a ver com essa crença que vem lá desde a antiguidade, né? De que há um portal dos céus, ou portão através dos quais os deuses vêm para a Terra. Isso também nos faz lembrar
né, da figura mitológica do Thor, o deus do trovão, e de Asgard, né, a terra dos deuses, que vinham para a terra através de uma ponte, né, um tipo de um arco-íris. Então, nós vamos observar que na história, na mente humana, essas questões são muito fortes. Deuteronômio 18, de 9 a 14, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, quanto a ti, o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. Essas práticas, então, já existiam. Por isso, Deus proibiu na lei mosaica. Então, em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 2 a 3, se no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, for encontrado algum homem ou mulher que tenha feito o que é mal aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo o seu pacto, que tenha ido e servido a outros deuses, adorando-os a eles, ou o sol, ou a lua, ou qualquer astro do exército do céu, que eu não ordenei. Aí entra uma personagem, nessa altura da história, olhando para toda essa realidade da proibição que Deus faz com relação ao culto e à busca, né, de orientação através dos astros, aqui vai surgir uma personagem, uma mulher de nome Semíramis. Por muitos séculos, Semíramis era considerada uma lenda, mas após descobertas arqueológicas na região, muitas tábuas foram encontradas e provaram a existência histórica de Semíramis. A Enciclopédia Britânica dá Semíramis como uma personagem histórica e atribui a ela a fundação de Babilônia e diz ser ela a primeira suma sacerdotisa de uma religião. Pesquisadores cristãos gastaram suas vidas pesquisando a história desses locais, suas lendas, suas religiões. A história babilônica relata que Semíramis era casada com Nimrod e após a morte dele, estando ela grávida, deu à luz a Tamos. Semíramis reivindicou que este filho era a reencarnação de Nimrod. Ela havia provavelmente escutado a profecia do Messias lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, e reivindicou que seu filho fora concebido de maneira sobrenatural e que ele era a semente prometida, ou seja, ele era o Salvador. Quando Tamos é moço e sai para uma caçada na mata, é morto por um porco selvagem. Então, isso é a lenda. O que os babilônicos criam, né? Eles acreditavam nisso. Isso fazia parte do sistema religioso da Babilônia. Semíramis reúne as mulheres e vão para jejuar por Tamos. Depois de 40 dias de jejum e clamores, Tamos volta à vida. E Semíramis é adorada como a doadora da vida. Desenvolveu-se então em Babilônia uma religião do culto chamado culto à mãe com a criança, em que a mãe era adorada, pois trouxe o filho à vida novamente e o poder era dela. Foi ela que ressuscitou seu filho. Rapidamente, essa religião se espalhou pelo mundo. Foi levada pelos fenícios, que eram grandes navegadores, e esse culto se instalou em várias partes do mundo. Os nomes de Semíramis e Tamos mudaram de acordo com a língua do local. Na Fenícia era chamada de Ashtar e Baal, no Egito, Ísis e Horus, na Grécia, Afrodite, na Ásia, Cibele e Deus. Quando os medos persas invadiram Babilônia, introduziram em Babilônia o culto ao fogo. Era o culto principal dos medo-persas. Então os sacerdotes de Babilônia fugiram e se instalaram na Ásia Menor. Se instalaram lá em Pérgamo. De Pérgamo, com o surgimento do Império Romano, o culto da mãe e a criança foi para Roma, e lá em Roma
Semíramis e Tamo se chamaram Vênus e Cupido. Já em nossa época, no Império Romano, antes de Constantino ser coroado imperador, ele foi colocado, aliás, ele foi coroado em 312 depois de Cristo. Então houve uma guerra civil lá, na qual as forças de Constantino foram confrontadas com as forças do general Maxêncio, e aquele que vencesse seria proclamado imperador. Constantino, sofrendo várias derrotas, conclamou os cristãos para o apoiarem, com a promessa de cristianizar o Império Romano. Os cristãos o apoiaram e, numa última batalha, Constantino vence e é coroado imperador. O imperador romano tinha duas coroas, a de imperador político e a outra que o coroava como Pontifex Maximus, o cabeça religioso do império. Muitos se tornaram cristãos para agradar o imperador. O cristianismo agora era a religião oficial do Império Romano. Mas, aos poucos, foi se fazendo o sincretismo do cristianismo com o paganismo, pois o povo começou a sentir falta de ver aquelas imagens dos deuses antigos, romanos, que eles tinham lá no panteão romano. Foram novamente sendo introduzidos, agora com nomes cristãos. Babilônia deu origem a tudo isso. É só conferirmos a história, irmãos. Isso é história. Você vai para as enciclopédias de história e você vai encontrar esses dados lá com todas as comprovações arqueológicas e documentais. Por exemplo, a Enciclopédia Britânica diz o seguinte: não há dúvida de que o cristianismo tem o seu background, o seu fundamento no paganismo, quanto à adoração da mãe com a criança. Imagens da mãe com a criança foram encontradas séculos antes de Jesus nascer neste planeta. Quando esse sincretismo foi feito, os festivais antigos começaram a voltar. Na Grã-Bretanha, o principal festival que começou, está lá até hoje, é o festival de Easter. Esse festival foi sincretizado com a Páscoa. Até hoje, a Páscoa inglesa é chamada de Easter e não de Passover, que é o significado exato da Páscoa bíblica. A palavra Easter vem do nome de uma deusa pagã, a deusa da luz do dia e da primavera. Easter não é senão uma forma mais moderna de Eostre, Ostera, Astarte ou Ishtar. É o mesmo festival que por 40 dias se comemorava. O que aconteceu com Tamos? Por 40 dias chorava-se por Tamos. Esse festival terminava com troca de ovos enfeitados e coloridos, simbolizando a vida a partir da morte, como aconteceu com Tamos. O coelho foi associado a esse festival como símbolo de fertilidade. Assim, tanto o coelho da Páscoa como os ovos da Páscoa eram símbolos de significado sexual, símbolos de fertilidade. No Velho Testamento, a Bíblia mostra que o povo de Israel também foi contaminado com a religião que se originou lá na Babilônia. Uma princesa fenícia chamada Jezabel levou para dentro de Israel o culto de Astarote Baal. Jezabel casou-se com o rei Acabe de Israel, de acordo com 1 Reis, capítulos 16, versículos 29 a 33. Jezabel levou esse culto para dentro de Israel e Deus vai mostrar para o profeta Ezequiel, lá conforme está registrado no livro de Ezequiel, no capítulo 8. Deus vai mostrando coisas que o povo de Israel estava praticando dentro do santuário e ainda fala: te mostrarei coisas piores que o povo está fazendo. Nos versos 13 e 14 do capítulo 8 de Ezequiel, Deus mostra para ele as pessoas chorando por Tamos, comemorando aquele festival. No versículo 16, homens de costas para o templo adorando o sol. O sol é um dos símbolos de Tamos. Também em Jeremias, no capítulo 44, dos versículos 14 a 19, no versículo 14, Jeremias está dizendo: se o povo não se convertesse de seus pecados, seriam levados cativos. Neste período, o povo de Israel estava sendo levado cativo para a Babilônia. Qual foi a resposta a Jeremias? Versos 15 a 19. Rainha do céu. Aqui aparece a figura da rainha do céu. Eles estavam fazendo bolos à rainha do céu. Estavam depositando a sua fé na rainha do céu. Rainha do céu era um título de Semíramis. O que o povo de Israel estava fazendo? Adorando a rainha do céu.
Quando Jeremias chama o povo para sair disso, o povo diz: nós não vamos obedecer ao Senhor, vamos continuar oferecendo incenso à rainha do céu, porque é ela quem tem nos abençoado. Amados, isso é apostasia. O povo de Israel se apostatou da adoração ao verdadeiro Deus para adorar a rainha do céu. Rainha dos céus foi um título da deusa mãe. A deusa mãe era Semíramis, Ishtar, Astarte, Astarote. Em várias passagens da Bíblia, mostra a adoração a Astarote, a Baal. Juízes capítulo 2, versículos 11 a 13. 1 Samuel 7, 3 a 4. 1 Samuel 12, 10. 1 Samuel 31, 9 a 10. 1 Reis 11, 4 a 6. Todas as religiões falsas do mundo foram oficializadas em Babilônia. O que Caim começou, aquele caminho que ele inaugurou, Nimrod oficializou em Babilônia. Por isso, quando chegamos lá em Apocalipse 17, versículo 5, está escrito: Babilônia, a grande meretriz, a mãe, aquela que deu origem a todas as abominações da terra. Todas as religiões, espiritismo, com a reencarnação, tudo que tem prognósticos, tiveram suas origens na Babilônia. Isaías 8, 18 a 20 diz: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que chilreiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem, segundo esta palavra, nunca mais raiará a alva. Então aqui nós vemos uma condenação de adivinhos e feiticeiros. Em Isaías 47, 12 a 14, diz: deixe-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te has fatigado desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se porventura podes inspirar terror. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora e se salvem os astrólogos que contemplam os astros e os que nas suas luas novas prognosticam o que há de vir sobre ti. Eis que são como restolho e logo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas, pois não é um braseiro com que se aquentar, nem fogo para se sentar junto dele. Então aqui Deus dá um grito: a lei e ao testemunho. Em outras palavras, leiam a Bíblia, vão para a Bíblia e saiam do engano da Babilônia. Na próxima aula, nós falaremos sobre Babel, Babilônia e a confusão das línguas. Hoje nós apresentamos para vocês como que a Babilônia foi estabelecida e este princípio da Babilônia que traz a idolatria, essa adoração perniciosa à rainha dos céus, que continua presente em alguns sistemas religiosos e outras tantas perversões. Então nasceu com Nimrod, nasceu com essa história toda do relacionamento dele com a sua própria mãe, gerando um filho chamado Tammuz. Então criou-se esse culto da mãe e do filho. Com isso nós encerramos a aula de hoje. Que Deus o abençoe em nome de Jesus, meu querido aluno, que você receba aí, onde você estiver, se estiver assistindo no celular, ou no seu tablet, no notebook, na TV, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba hoje a bênção do Senhor que nós ministramos sobre a tua vida. Declaramos bênção sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, sobre a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus. E que você possa ser um adorador do Deus Altíssimo. Não como esses que, dentro de um sistema religioso, estão canalizando a sua adoração a outros deuses e não ao Deus verdadeiro. Que você adore ao Senhor através da maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se você gostou desta aula, de compartilhá-lo com seus amigos nas redes sociais e de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Este ano estamos orando para chegarmos ao nosso primeira meta de 1000 inscritos no canal. Estamos orando por isso e pedindo que você nos ajude
apenas clicando aí e se inscrevendo, tá bom? Que Deus o abençoe, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro com o nosso curso Panorama Bíblico aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.